Questão 11, então. Vamos dar uma olhadinha, questão aqui de 2010, ao que parece aqui trabalhando com a Constituição Federal. Vamos dar uma analisada nela. Sobre as regras constitucionais que tratam dos servidores públicos, é correto afirmar que, bom, regras constitucionais, obviamente, então nós vamos levar em consideração o que a Constituição nos estabelece. E, falando de servidores públicos, você já deve ter ciência que vai do 37 ao 41, beleza? Vamos lá. Está pedindo para marcar a correta. Deixa eu subir aqui um pouquinho, para que a gente fique com uma maior quantidade de todos aqui, né? Se possível, todos aqui. Então, olha lá, letra A. Invalidada por sentença judicial a exoneração do servidor estável, será ele reconduzido, devendo o eventual ocupante da vaga ser demitido. Bom, misturou um monte de coisa, modificou um monte de coisa aqui. Isso aqui, obviamente, está na cara que ele quis trabalhar o artigo 41, parágrafo 2º, que fala da questão da reintegração por decisão judicial do servidor estável demitido injustamente do serviço público, aonde o atual ocupante, se existir, ele vai sair do cargo e, dependendo da sua condição, ele vai ter uma destinação específica que está lá nesse dispositivo que eu coloquei para você. Então, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, devendo o eventual ocupante da vaga, se estável, ser reconduzido ao cargo anterior, ser posto em disponibilidade, ser aproveitado em outro. Enfim, 41, parágrafo 2º, isso aqui está equivocado em diversos pontos. Vamos em frente. Letra B. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão é aplicável o regime geral de previdência social. Lembrando que o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão é aquele que não tem um cargo efetivo e, por isso, uma vez exonerado, ele em tese vai perder o vínculo com a administração pública dentro daquela margem de um percentual que a lei vai estabelecer de cargos em comissão que serão preenchidos por servidores em carreira, servidores efetivos, e aquele percentual restante que vai admitir uma pessoa de fora do serviço público na investidura de cargo em comissão. Esse segundo grupo é denominado, e são denominados de ocupantes exclusivos de cargo em comissão. E realmente, aquele que vem para o cargo em comissão já é servidor efetivo, ele continua vinculado ao regime próprio de previdência social. Agora, aquele que não é servidor efetivo, que passa a titularidade de um cargo em comissão, ele vai se vincular ao regime geral de previdência social, que é lá o regime administrado pelo INSS. Base para responder essa questão, que vai ser o nosso gabarito, o artigo 40, parágrafo 13 da nossa Constituição Federal. Então, temos aqui o nosso gabarito, mas obviamente temos que identificar o erro das demais. Letra C. É facultativa a realização de avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade. Então aqui, 41, parágrafo 4º da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98, é obrigatória, será realizada a avaliação especial de desempenho como requisito para aquisição da estabilidade. Então é equivocado aqui a letra C. Letra D. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será exonerado. Errado, o servidor estável será posto em disponibilidade, estando apto ao aproveitamento em um cargo de atribuições e remuneração compatível com aquele que foi extinto. Você vai verificar isso. Eu acrescentei algumas informações a mais, mas a base disso aqui é o artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o erro está aqui, ele não será exonerado, porque ele tem estabilidade no serviço público, então ele vai para uma tal disponibilidade, onde ficará em casa recebendo o valor proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Então, letra D, equivocado. Letra E. É permitida a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de concessão de aposentadoria? Não, não é permitido. Está lá no artigo 40. Não me recordo exatamente o parágrafo 9º, 10º. Peço que você dê uma olhada, não tenho certeza, não lembro agora. Mas, enfim, não é autorizada a contagem de tempo de contribuição fictícia. O que seria isso? É aquela história que existia antigamente para tempo de serviço. O cara não tira licença, conta para fins de aposentadoria, conta até em dobro.
O cara deixa de fazer, faz alguma coisa, não é tanto tempo aposentadoria, ou seja, ele não teve o tempo de efetivo exercício, mas é como se tivesse tido. Isso não é admitido a partir do momento que se estabelece o tempo de contribuição como parâmetro para a concessão da aposentadoria no regime próprio de previdência. Não é possível a contagem fictícia. A pessoa efetivamente, o servidor efetivamente tem que contribuir. Beleza? Então, está aí equivocado a letra E também. Confirmado o gabarito na nossa letra B de bola, nessa nossa questão 11. Tranquilo? Vamos em frente então nas nossas correções, partindo agora para a questão número 12. Vou botá-la aqui na tela. Vamos ver. Aparentemente servidor público de novo, né? Beleza. 2012. Questão 12. Analise a seguinte situação e marque a alternativa correta. João é professor efetivo da rede municipal e sua carga horária é de 16 horas semanais. Até aqui, somente informação, não está sendo questionado nada. A gente tem que ficar sempre atento a isso. Foi eleito vereador do município X e deverá tomar posse no cargo eletivo no dia 1º de janeiro. Beleza, informação também. Qual é a sua situação em relação à acumulação dos dois cargos? Bom, já dá para perceber aqui que o tema em estudo ele é trabalhado pelo artigo 38 da Constituição Federal. Tá? E ali nós temos os diversos mecanismos, né, que serão empregados no caso de um servidor que se torna titular de um cargo eletivo. Os diversos parâmetros ali estão estabelecidos. Em regra, o servidor ele vai ser afastado para exercício do mandato eletivo e vai receber os valores que são pagos para o exercício do mandato, deixando de receber os valores do seu cargo de origem. As exceções estão nos mandatos do município. Então, mandato federal, mandato estadual do Distrito Federal, aplica-se o afastamento, ele vai exercer o mandato, recebe os valores lá pagos, depois que acaba o mandato, ele retorna para o seu cargo ou emprego de origem. Contudo, no caso do prefeito, o afastamento também se impõe, porém, ele vai poder fazer uma opção remuneratória. Ele continua recebendo os valores do seu cargo ou emprego de origem, ou então ele opta por receber os valores que são pagos pelo exercício do mandato de prefeito. No caso do vereador, que é a nossa questão, havendo uma tal de compatibilidade de horários, ele poderá acumular ambas as funções públicas, o mandato eletivo de vereador e o cargo ou emprego que ele eventualmente já ocupa no momento em que é empossado no cargo eletivo. Enfim, tá? Para que ocorra a acumulação, deve existir compatibilidade de horários. Vamos ver o que as nossas alternativas nos apresentam. Letra A. João deverá pedir licença e afastar-se do cargo de professor antes de tomar posse. Olha, não está falando aqui de compatibilidade, tá? Vamos em frente. Letra B. Havendo compatibilidade, isso aqui não é não vai ocorrer necessariamente, para a gente logo afirmar que isso aqui está errado. Letra B. Havendo compatibilidade de horários, o João poderá acumular o cargo efetivo com o cargo eletivo, podendo perceber o subsídio do respectivo mandato acrescido das vantagens do cargo de que é titular. Esse vai ser o nosso gabarito, e você vai identificar isso aqui no artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal. Você dá uma olhadinha lá, você vai ver que a banca ela reproduziu, de acordo com o caso concreto aqui colocado, os parâmetros que estão ali no 38, inciso 3. Vamos olhar aí os demais, para ver se tem alguma coisa a ser comentada. Letra C. Inexistindo compatibilidade de horários, João deverá afastar-se do cargo efetivo, mas terá direito a receber esses rendimentos junto com os subsídios de vereador. Está errado, né? Ele não vai receber os dois. Importante a gente colocar, se não houver realmente a compatibilidade de horários, ele vai poder também optar, da mesma maneira que ocorre com o prefeito. Ele vai ficar com o subsídio de prefeito ou com aquilo que é pago ao seu cargo de origem. Ele vai optar, obviamente, para aquele que paga melhor, né? Enfim, tá? Vamos só confirmar, errado aqui. Letra D. João não poderá afastar-se do seu cargo de professor, uma vez que ele é efetivo, mas poderá exercer a vereança, não recebendo os subsídios correspondentes. Né? Viajou totalmente,
sem maiores comentários, para a gente não perder tempo com um erro óbvio. E letra E, João poderá exercer o mandato de vereador e, estando afastado do seu cargo efetivo de professor, receberá apenas 1/3 de seus vencimentos. Negativo. Se ocorreu afastamento por falta de compatibilidade de horários, ele vai poder optar. Ou recebe por um, ou recebe por outro. E não um mais 1/3 do outro. Beleza? Então, tranquilo, realmente aí o nosso gabarito, ele fica confirmado na nossa letra B de bola da questão 12. Questão relativamente tranquila, muito presente em concurso público e daquelas que a gente não pode se dar ao luxo de errar, tá? Porque farão uma diferença muito grande aí na classificação final. Beleza? Vamos em frente, que tem muita questão aí pra gente corrigir. Questão 13. Considera-se atentatório ao regime especial de contratação de servidores temporários. Bom, questão um pouco diferente. Ele vai estar trabalhando aquele servidor temporário do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que irá celebrar um contrato administrativo com o poder público, baseado em uma lei específica de cada ente federado, ou seja, cada administração pública federal, dos estados, dos municípios, deve editar uma lei para a contratação de temporários. O regime é o terceiro regime, é o regime especial, então ele não é estatutário tradicional, nem é seletista. Ele celebra um contrato, só que esse contrato tem as suas cláusulas elaboradas na forma dessa lei específica de cada ente da federação. E é um contrato administrativo, não é um contrato de trabalho. Isso deve se dar em situações excepcionais e também temporárias. Então o contrato ele vem com um prazo pré-estabelecido no seu texto. O cara sabe quando entra e sabe quando sai. Por isso chamado de temporário. Né? Então a União tem a sua lei, os estados, praticamente todos têm a lei de temporários, e é bom que os municípios também tenham a sua lei para que possam contratar na forma do 37, inciso 9. Vamos analisar os aspectos aí que são trabalhados relativos ao servidor temporário nessa questão. Ele está falando que considera-se atentatório ao regime do temporário, ou seja, né, o que não se aplica ao regime temporário. Então nós teremos aqui 4 informações que se aplicam e uma que não se aplica, e será justamente o gabarito da nossa questão. Vamos lá então. Letra A. Conferir natureza contratual à relação. Tá certo, né? Eu falei com você que é um contrato administrativo com todas as suas características, e não um contrato de trabalho. Não é uma relação trabalhista baseada na CLT. Letra B. Determinar previamente prazo para tal relação. Perfeito, né? Por se tratar de um contrato administrativo, as regras inerentes a esse contrato determinam a existência de um prazo determinado e não vai ser diferente. Esse prazo normalmente ele tem que estar amarrado na própria lei, né? O prazo inicial, a possibilidade de prorrogação, e caso venha a ser realizada uma segunda contratação, né, a distância, né, temporal entre um contrato e outro, porque senão você termina um e começa outro 6 dias depois, né, um dia depois. A lei federal, por exemplo, ela vai autorizar, né, de forma variada diversas hipóteses de contratação temporária, mas uma vez prorrogado, acabou a relação e um novo contrato, né, partindo-se do zero, só pode ocorrer depois de 24 meses como regra, tá? Só a título de ilustração para você. Então tá certo, tá certo. Letra C. Recrutar servidor temporário em situação não marcada por excepcionalidade. Tá. Isso aqui é atentatório, né? Por quê? Você precisa da excepcionalidade. Recrutar servidor temporário em situação não marcada por excepcionalidade estaria agredindo o regime dos temporários, que trabalha com situações excepcionais na forma da lei. Aparentemente o gabarito é a letra C. Vamos ver aqui o que temos no D e no E. Letra D. Considerar não permanente a função do referido servidor. Perfeito. Vai considerar não permanente porque é temporário. Então tá certo. Em relação ao regime dos temporários. Letra D. Deixar de aplicar o regime estatutário ao referido servidor. Perfeito.
não se aplica o regime estatutário tradicional, a Lei 8.112, no Plano Federal, por exemplo, e nem o regime seletista. Aplica-se o regime especial ou terceiro regime, lembrando que a norma base é uma norma específica de cada ente da federação. Tudo bem? Então aqui, o gabarito vai ficar realmente na letra C. Digamos assim, agride o regime dos temporários ou é contra o regime dos temporários recrutar servidor temporário em situação não marcada por excepcionalidade. A contratação temporária demanda uma situação excepcional. Beleza? Salvo engano, a lei federal é a 8745 de 93. Tá? A lei federal 8745 de 93. Beleza? Mas ela normalmente não é cobrada, ou quer dizer, a cobrança dela não é muito presente nas questões de concurso. Ok? Se tiver alguma dúvida, joga no Google aí, Lei de Temporários Federais, que você vai encontrar essa lei. Bom, vamos em frente, né? Ou então me pergunta lá, né? Pelo Facebook. Próxima questão, questão 14. Aposentadoria, né? Acerca do sistema constitucional de aposentadoria do servidor público, assinale a alternativa correta. Olha só, falou em aposentadoria de servidor público com base na Constituição, está falando do artigo 40 da Constituição Federal. Atualmente, não é comum que se abordem questões que envolvendo as emendas constitucionais lá de 2002, de 2005, que trabalharam muito a questão de modificações do regime de aposentadoria, de 98 também, mas já caiu em desuso esse tipo de questão. Então, atualmente, as questões sobre a aposentadoria do servidor vão em cima do artigo 40 da Constituição Federal, tá? Então, vamos lá trabalhar essa questão. Acerca do sistema condicional de aposentadoria do servidor público, assinar a afirmativa correta. Então, ele está pedindo a correta, então temos 4 informações equivocadas e uma que se apresenta de forma regular. Letra A. O servidor é aposentado compulsoriamente aos 70 anos com proventos integrais. A letra A está errada. Primeiro porque o principal erro, os proventos não são integrais. Provento é aquele valor que é pago ao aposentado e ao pensionista. É um termo técnico utilizado para designar essa maneira de retribuição pecuniária, tá? Então é o provento. E o provento na aposentadoria compulsória, ele é proporcional ao tempo de contribuição. É óbvio que se a pessoa já está há muito tempo no serviço público, aquilo que ela vai receber é algo bem próximo daquilo que recebe na atividade, a título de aposentadoria. Mas, enfim, tudo depende de uma proporção conforme a contribuição feita pelo servidor que está sendo aposentado. Então essa parte está errada. E você já deve estar ciente por aí que no texto constitucional atualmente, ele foi emendado, e ele admite que uma lei complementar estenda esse prazo de 70 anos da compulsória para 75, tanto homem quanto mulher. Tá? E existe a lei complementar 152, que efetivamente fez essa extensão para todos os servidores. Então, na prática, não que isso seja oriundo do texto constitucional, tá? Mas na prática, o servidor público estatutário, servidor efetivo, vinculado ao regime próprio de previdência social, ele tem aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade na prática. Agora, a Constituição não prevê isso. A Constituição prevê os 70, com a possibilidade de extensão para 75 na forma de lei complementar. Como essa lei complementar existe, é a lei complementar 152 de 2015, então, efetivamente, na prática, o servidor se aposenta compulsoriamente aos 75, beleza? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, a letra A, equivocada. A gente encontra lá no parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição. Vamos em frente. O tempo mínimo de 15 anos de efetivo exercício no serviço público é requisito para aposentadoria voluntária. Não, tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Então não é tempo mínimo de contribuição, é tempo mínimo no serviço público. São 10 anos e não 15. A gente encontra isso também lá no parágrafo 1º do artigo 40. Então, letra B, também equivocada.
Letra C. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Tá? O erro aqui é bem simples, é o não. Tá? Tem um parágrafo lá do artigo 40 que coloca não poderão exceder. Então, em hipótese alguma, o que acontecia na prática antes da reforma da Previdência do servidor? Não pode alguém, ao estar em atividade, se aposentar recebendo mais do que aquilo que ganhava em atividade. E nem a pensão pode ser concedida nesse sentido. Beleza? Bom, então, C também, errado. Letra D. É possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores portadores de deficiência. Perfeito. Essa possibilidade, que vai ser implementada também por lei complementar para os servidores deficientes de uma forma geral, ela está no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Né? Para aqueles que exercem atividade de risco, também para aqueles que atuam submetidos a condições insalubres, perigosas, penosas, enfim, também se admite que uma lei complementar venha a trazer critérios diferenciados. O que é um critério diferenciado? É um parâmetro de idade e de tempo de contribuição distinto daquele que a Constituição estabelece. E é lei, né? Os estudos serão feitos para ver até que ponto que a submissão a essas condições é prejudicial e proporcionalmente se deve estabelecer uma diminuição de tempo de contribuição e de idade. Ok? Bom, isso é feito em certas circunstâncias, tem muita lacuna legislativa, tem aplicação para a Polícia Federal, já tem a lei, para as polícias, né, da Administração Federal já existe essa lei, a Lei Complementar 51 de 85. Temos aplicações dadas pela linha jurisprudencial por falta de lei específica, como é o caso das aposentadorias especiais para condição de salubridade, penosidade, periculosidade. Mas enfim, é autorizado sim, e eu peço que você dê uma olhadinha aí no artigo 40, parágrafo 4º, para confirmar esse nosso gabarito. Apenas para identificar o erro da letra E, tá? Assim, na aposentadoria voluntária, que é aquela que o servidor requer a aposentadoria, tendo preenchido os requisitos legais, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos de 10 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério no ensino médio e superior. Temos alguns erros aqui. Aqui é reduzido de 5 dias e não se aplica para o ensino superior, apenas para o ensino fundamental, infantil e médio. Tá? Infantil, fundamental e médio. Superior não se aplica. E onde está isso? Artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Peço que depois você dê uma conferida. Então, reduzir 5 anos é mais ou menos assim. Normalmente, a servidora se aposenta com 30 anos de contribuição, 55 anos de idade. Se ela se enquadra nessa condição aqui, diminui 5 para cada. 25 de contribuição e 50 anos de idade. Tudo bem? Mas cada caso é um caso, tem que se analisar a situação específica de cada servidor. Beleza? Então, confirmado aí na nossa questão que é a 14, o gabarito ficou na letra D de dado. Perfeito? Vamos em frente. Trabalhando aí, você está percebendo questões que envolvem o servidor público, com base constitucional. Já já a gente muda de tema. Deixa eu ver se é agora. Sim, né? Vamos falar um pouquinho sobre princípios. Questão 15. Questão aí de 2014, nível superior. Princípios que temos expressos, temos princípios reconhecidos, expressos na Constituição, expressos nas leis. Vamos em frente. Pelo princípio constitucional da legalidade, está lá o primeiro princípio expresso no artigo 37 da Constituição, o caput, né? O agente público. Legalidade administrativa, né? Porque qualquer segmento do direito que se preza tem a sua legalidade, o direito administrativo não poderia ficar atrás.
Tá? O direito constitucional tem a sua legalidade, o direito tributário, o direito ambiental, o direito penal, enfim. E o direito administrativo tem a sua também. Né? Afinal de contas, né, tá no direito, tem que ter a sua legalidade. E no direito administrativo, o que significa legalidade? É a ideia de que o agente público, o administrador, a própria administração, só pode se manifestar na forma da lei. Ela não é livre para fazer o que bem entende, ela só faz aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. É diferente do indivíduo. O indivíduo, você sabe que tem lá aquela legalidade constitucional, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão virtude de lei. Aí você pega essa legalidade constitucional, multiplica por -1, como já dizia o Eli Lopes Meireles, e transforma na legalidade para o administrador, o que passa a ser uma garantia para o indivíduo também. Você restringir a atuação do Estado, a atuação do administrador, do agente público, é uma proteção que se confere ao indivíduo, para que o agente público não faça aquilo que ele bem entende. Então nós estamos diante aí da legalidade administrativa. A administração, o agente público, o administrador só pode fazer aquilo que a lei lhe determina ou lhe autoriza. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí. Ao que parece, ele está trazendo outros aspectos, né, nas demais alternativas que são relativos a outros princípios. Mas vamos lá, letra A. Só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Parece até que eu li isso aqui antes, né? Não li não. Ah, professor, você está aí lendo antes. Tô não. O gabarito vai ser aqui. Vamos botar logo o gabarito. Letra B. Deverá decidir entre o legal e o ilegal. Entre o honesto e o desonesto. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Letra C. Só pode fazer o que a lei determina. Se autorizado pelo seu superior, irá. Não tem qualquer previsão disso aqui. Não tem qualquer pertinência. Ele vai fazer o que a lei determina. Quando a lei determina, ele não precisa da autorização do superior, irá. Tá? Letra D. Pode fazer tudo que a lei não proíbe, independentemente de autorização superior. Aí, pode fazer tudo. Isso aí não tem nada a ver também, como eu já coloquei. Pode fazer tudo que a lei não proíbe, desde que autorizado pelo superior irá. Bom, deu uma viajada, tá? Então o gabarito aqui na letra A. Está relativamente tranquila, que a gente também deveria acertar, considerando que nós vamos lá para disputar a vaga, não é isso? Nós temos candidatos nos diversos níveis de preparação. O cara que está começando, né, animadão e tal, vamos lá, vamos para frente, ele começa a se deparar com a realidade, né, e começa, ele não sabe que não sabe, né, aquela história, não sabe que não sabe, então ele vai lá. Depois de um tempo ele sabe que não sabe muita coisa, ele vai melhorando, até que ele chega naquela condição de realmente disputar a vaga. Eu espero que você tenha a disposição e a dedicação e a persistência necessária para você chegar lá. Tá? Bom, não sei nem porque entrei nesse papo, né, porque essa aqui, uma pessoa que já está bem preparada, teria que acertar. Vamos em frente. A FUNCAB, às vezes ela pega umas questões meio pesadinhas, mas tradicionalmente não tenho visto questões muito controversas. Dá para a gente fazer naquela nossa preparação, boa preparação, uma prova para acertar tudo. É isso que a gente tem que pensar.